Você conhece a história de Fátima? Ou acha que conhece? Ouviu falar que 3 crianças viram Maria em Portugal? Que houve um milagre do sol? Que a igreja aprovou tudo? Fim da história. Mas isso é exatamente o que a maioria das pessoas acredita. E a maioria está completamente errada. A verdade sobre Fátima não é uma história de fé simples. É uma história de segredos vaticanos, de cartas lacradas por 60 anos, de videntes que tiveram suas vidas destruídas, de advertências que o mundo nunca ouviu. E se você está aqui agora, é porque chegou a hora de saber. Tudo começou em 1917. Não numa basílica dourada. Não numa catedral. Começou num pasto. Num lugar chamado Cova da Íria, perto de Fátima, Portugal. E as crianças que estavam lá naquele dia, Lúcia, Francisco e Jacinta, nunca mais seriam as mesmas. Mas antes de você conhecer essas crianças, você precisa entender o mundo em que elas viviam, porque Fátima não foi só um evento religioso. Foi um evento que aconteceu enquanto o mundo inteiro estava em colapso. Primeira Guerra Mundial, 1917. O mundo estava sangrando. Milhões morriam nas trincheiras. Famílias em colapso. Impérios caindo. Portugal estava literalmente em anarquia política. Havia pouco menos de um ano, havia um golpe de Estado. O rei tinha sido deposto. Revolução comunista acenando do horizonte. As pessoas estavam desesperadas. Não era desesperação de falta de dinheiro. Era desesperação existencial. O mundo parecia estar terminando. E dentro dessa desesperação coletiva, dentro dessa sensação de que Deus tinha abandonado a humanidade, 3 crianças disseram que viram Maria. Lúcia tinha 10 anos. Francisco tinha 8. Jacinta tinha apenas 6. Não eram videntes famosos, não vinham de famílias ricas ou influentes. Eram pastores. Crianças que guardavam ovelhas num pasto seco e quente. E em 13 de maio de 1917, enquanto guardavam as ovelhas, algo aconteceu. Algo que nenhuma catequese, nenhuma escola, nenhum padre havia preparado essas crianças para enfrentar. Elas viram uma mulher. Não uma mulher comum. Uma mulher que brilhava. Uma mulher que pairava sobre um carvalho anão. Uma mulher que tinha uma beleza que nenhuma delas conseguia descrever com palavras de criança. Lúcia disse depois: ela era tão linda que nós não conseguíamos nem piscar. Tinha medo que ela desaparecesse se fechássemos os olhos. Uma criança de 10 anos. Descrevendo o que nenhuma criança de 10 anos deveria descrever. A mulher falou com as crianças. E o que ela disse naquele dia, as palavras exatas, o tom, a urgência, não era reconfortante. Não era fácil. Era um apelo. Um aviso. Uma mensagem que mudaria Portugal e ecoaria pelo século XX inteiro. Mas antes de contar o que ela disse, você precisa entender quem eram essas crianças. Porque isso não é um conto de fadas. Não é uma história de inocência recompensada. É uma história de 3 vidas que foram completamente destruídas por aquilo que viram. Lúcia Santos nasceu em 1907. Filha de uma família de agricultores portugueses. Seu pai era violento. Sua mãe era severa. Ela foi criada em um ambiente onde amor era demonstrado através de trabalho duro e obediência, não através de abraços ou palavras. Seu primo Francisco era o oposto. Doce. Sensível. Tinha uma devoção natural a Maria que já assustava os adultos. Aos 8 anos, Francisco já chorava ao ouvir histórias sobre o sofrimento de Jesus. Já passava horas em silêncio, rezando. E Jacinta? Jacinta tinha apenas 6 anos. A mais jovem das 3. A mais inocente. A que teria menos capacidade de inventar uma mentira tão elaborada, tão consistente, tão que resistisse a 60 anos de escrutínio. E era exatamente isso que os críticos não conseguiam explicar. No dia 13 de maio de 1917, essas 3 crianças estavam juntas. E quando elas desceram daquele pasto e chegaram à vila, elas não sabiam que tinham acabado de desencadear uma série de eventos que a Igreja Católica tentaria controlar, reprimir e reinterpretar pelos próximos 100 anos. Porque a primeira coisa que as crianças fizeram foi contar. E quando contaram, ninguém acreditou. Ninguém. Nem os pais.
nem o padre, nem a comunidade. Todos pensaram que era fantasia de criança. Mentira de criança. Imaginação de criança. O padre local, o reverendo Manuel Marques Ferreira, foi questionado sobre o relato das crianças. Sua resposta foi direta. Provavelmente o trabalho do diabo. Crianças não veem coisas assim. Vocês devem castigá-las por mentir. Mas aqui está a coisa. Aqui está o detalhe que ninguém fala. As crianças não pararam de dizer que viram Maria. Não desistiram. Não se retraíram da história por medo, por vergonha ou por pressão. Elas insistiram. Mês após mês. Aparição após aparição. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. 7 aparições. 7 meses. E a cada mês, mais pessoas apareciam para testemunhar. Dezenas. Centenas. Milhares. E aqui está o segundo detalhe que muda tudo. Ninguém que estava lá, nenhum dos milhares de pessoas que apareceram, nunca disse que viu Maria. As crianças diziam que viam. Mas os outros? Os outros viam apenas o que as crianças apontavam para o vazio. Isso levanta a pergunta. Se Maria realmente apareceu, por que apenas as crianças podiam vê-la? Por que Deus escolheria revelar-se apenas a 3 crianças analfabetas enquanto milhares de adultos, padres, bispos permaneciam cegos? Mas a igreja não fez essa pergunta. A igreja fez uma pergunta diferente. A igreja perguntou o que essas crianças viram que nós podemos usar. Porque em 1917, a Igreja Católica estava em crise. A Primeira Guerra Mundial tinha destruído a confiança nos líderes, incluindo líderes religiosos. A Revolução Comunista tinha avançado na Rússia. E Portugal? Portugal estava à beira de se tornar comunista também. Se Fátima era real, se era realmente Maria aparecendo a crianças em Portugal. Isso era uma mensagem divina. E uma mensagem divina em um momento de crise geopolítica? Isso era o melhor presente que a igreja poderia receber. Então a igreja começou a investigar. Mas não como investigadores buscando verdade. Como administradores buscando confirmar. Há uma diferença importante. Uma investigação honesta pergunta: isso é verdade? Uma investigação administrativa pergunta: como podemos fazer isso funcionar para nós? As crianças foram interrogadas. Repetidamente. Severamente. Testadas. Questionadas sobre inconsistências. Pressionadas para revelar detalhes que nenhuma criança deveria ser forçada a revelar. Um dos bispos ameaçou botar a culpa dos aparecimentos no diabo. Disse que se as crianças não confessassem que tinha sido ilusão, ele as acusaria de possessão demoníaca. E em 1917, a acusação de possessão demoníaca podia resultar em coisas muito piores que morte. Mas Lúcia não cedeu. Nenhuma das crianças cedeu. Mesmo sob ameaça. Mesmo sob pressão. Mesmo sendo chamadas de mentirosas e enganadoras. Elas mantiveram suas histórias. Consistentemente. Por anos. E então, no dia 13 de outubro de 1917, algo aconteceu que a igreja não conseguiu explicar. Algo que a igreja tentaria minimizar, reinterpretar e controlar por décadas. 60.000 pessoas estavam ali. 60.000. Não em um estádio. Não em um prédio fechado. Ao ar livre. Em um pasto. Na chuva. Esperando um sinal. As crianças apontaram para o céu. E então, e aqui está o detalhe que os fotógrafos documentaram, que jornalistas descreveram, que milhares de testemunhas ocidentais confirmaram. O sol começou a se mover. O milagre do sol. Aquilo que a igreja chamaria de o evento que provou Fátima. Aquilo que os céticos chamariam de ilusão de óptica. Aquilo que ninguém conseguiria explicar completamente. O que as pessoas viram? Os relatos variam. Alguns disseram que o sol se moveu em zigue-zague. Outros disseram que girou como uma roda de fogo.
Alguns disseram que ele desceu em direção à terra. Alguns disseram que todo o céu mudou de cor. Ficou amarelo, depois azul, depois vermelho. Os jornalistas que estavam lá, jornalistas de jornais seculares, jornalistas que não tinham nada a ganhar com um milagre, descreveram exatamente a mesma coisa. O que significa que algo realmente aconteceu naquele céu. Mas o que? Aqui está a resposta que a igreja não quer que você conheça. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O que é certo é que 60.000 pessoas testemunharam algo. Algo que mudou de percepção para percepção. Algo que ninguém consegue replicar ou explicar através de ciência. Algo que poderia ter sido um fenômeno óptico, uma alucinação coletiva, uma manipulação psicológica ou realmente uma intervenção sobrenatural. A igreja escolheu uma interpretação. A igreja disse foi Maria. E quando a igreja diz algo, especialmente quando diz em 1930, 13 anos depois, após a investigação oficial, a maioria das pessoas acredita. Porque é a igreja. Porque tem autoridade. Porque tem poder. Mas aqui está o que a igreja não contou. Aqui está o segredo guardado por 60 anos em uma carta lacrada. Lúcia foi isolada da sociedade. Colocada em um convento. Ordenada a ficar em silêncio sobre o que havia visto. Forçada a escrever suas memórias sob supervisão eclesiástica, memórias que seriam editadas, censuradas e parcialmente destruídas. Francisco morreu. Aos 11 anos. Doença respiratória. A igreja canonizou-o, fez dele um santo. Mas ninguém fala sobre como ele sofreu nos últimos anos de sua vida, como foi atormentado pela pressão de ser testemunha de algo que ninguém conseguia entender. Jacinta também morreu. Aos 9 anos. Também doença. Também câncer. Também sofrimento prolongado. A igreja canonizou-a também, mas ninguém fala sobre como ela pediu para sua mãe deitar-se na cama com ela porque tinha medo de morrer sozinha. Lúcia viveu até 2005. 97 anos. Quase um século. Trancada em conventos, silenciosa, controlada, interrogada repetidamente sobre detalhes de suas visões, forçada a retratar certos detalhes, forçada a enfatizar outros, e em seu leito de morte, quando finalmente tinha permissão para falar livremente, ela disse algo que a igreja tentou suprimir. Ela disse que havia um terceiro segredo, um segredo que o Papa havia aberto, lido e depois lacrado novamente. Um terceiro segredo. Não sobre milagres, não sobre esperança, mas sobre advertência, sobre julgamento, sobre a possibilidade de que o que Maria havia vindo avisar era tão terrível, que a igreja decidiu que o mundo não podia saber, porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Fátima nunca foi sobre consolo. Fátima foi sobre aviso. Maria não veio para dizer tudo vai ficar bem. Maria veio para dizer o mundo está em caminho para o desastre, e vocês precisam mudar. E a mensagem que Maria deu, a mensagem que Lúcia sussurrou para o Papa, era tão perturbadora que a igreja decidiu, ninguém precisa saber disso. É melhor deixar as pessoas acreditarem em um milagre lindo do que em um aviso terrível, mas aqui está o que você precisa entender. Mesmo que Fátima fosse apenas alucinação coletiva, mesmo que fosse apenas psicologia de multidão, mesmo que nada sobrenatural tivesse acontecido, o fato permanece. 3 crianças tiveram uma experiência que mudou suas vidas e que afetou milhões de pessoas. E a pergunta que você deveria fazer não é Fátima foi real? A pergunta que você deveria fazer é, por que 3 crianças sob pressão extrema nunca mudaram suas histórias? Por que 60.000 pessoas testemunharam algo que ninguém consegue explicar completamente? E por que a igreja, que deveria estar interessada em verdade, escolheu esconder partes dessa verdade? Talvez hoje você está enfrentando seu próprio gigante. Seu próprio desafio que parece impossível. Seu próprio momento onde todos ao seu redor estão dizendo que você está louco por acreditar. E se você é assim? Se você é alguém que sente algo que ninguém mais consegue sentir, que acredita em algo que ninguém mais consegue ver, que mantém uma convicção mesmo quando todo mundo está te chamando de louco, então você já entende Fátima. Você já entende o que Lúcia enfrentou, porque Fátima não é apenas uma história histórica. Fátima é um padrão.
Um padrão que se repete toda vez que alguém tem uma experiência espiritual, e o mundo inteiro diz que é mentira. Toda vez que alguém sente a presença de Deus e todos ao seu redor dizem que é alucinação. Fátima é a história de como a verdade pessoal colide com a autoridade institucional. É a história de como a experiência privada é transformada em narrativa pública. É a história de como Deus fala através do impossível, de crianças que ninguém ouviu, em um pasto que ninguém conhecia, em um momento quando o mundo inteiro estava desabando. E se Fátima é real, se foi realmente Maria aparecendo a essas crianças, então a mensagem dela não era sobre consolo, era sobre urgência, era sobre mudança. Era um apelo que continua ecoando 100 e tantos anos depois, um apelo que a Igreja tentou controlar, que o mundo tentou ignorar, que você agora está ouvindo. Mas antes de contar o que aconteceu depois, antes de revelar o segredo que a Igreja guardou por décadas, você precisa entender quem era a Lúcia. Não a Lúcia da devoção popular, a Lúcia de verdade. Lúcia dos Santos nasceu em 1907, filha de agricultores, não tinha educação formal, não sabia ler nem escrever quando tinha 10 anos. Em um mundo onde crianças de sua classe desapareciam nas fábricas ou nos campos, Lúcia era invisível. Seus pais tinham 7 filhos, Lúcia era a 7ª, a mais jovem. E como criança mais jovem de família pobre, ela tinha um trabalho: cuidar das ovelhas. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela levava o rebanho para os pastos de Cova da Iria. Cova da Iria não era um lugar especial. Era apenas um pasto, um vale entre colinas. Um lugar que ninguém visitava porque não havia nada lá. Exceto, talvez, silêncio. Muito silêncio. Lúcia passava horas ali, sozinha com as ovelhas, fazendo o que todas as crianças pastoras fazem: nada. Observando. Esperando. Deixando a mente vagar para lugares que as crianças deixam. E então, em 1916, algo começou a acontecer. Não uma aparição, algo menor, mais silencioso. Um anjo, ou o que Lúcia diria ser um anjo, um ser de luz que aparecia nos prados. Ela não correu. Não gritou. Ficou olhando. Porque quando você é uma criança sozinha há horas, sua reação ao impossível é diferente. Você apenas observa. Lúcia nunca descreveu esse anjo com detalhes. Ela dizia que tinha luz, que falava, que a criança sentia uma presença, mas os detalhes específicos, a forma, as feições, as palavras exatas, ela guardou. Como se tivesse aprendido já, aos 9 anos, que algumas experiências não podem ser traduzidas em linguagem. Enquanto isso, em Portugal, a política fervia. O país havia derrubado a monarquia, exilado o rei, estabelecido uma república, e a república tinha uma agenda clara: destruir a influência da Igreja. Igrejas foram fechadas. Padres foram exilados. Propriedades eclesiásticas foram confiscadas. A fé não era apenas uma questão privada, era uma questão política. Acreditar era um ato de resistência. E nesse contexto, nesse momento quando a Igreja estava sendo destroçada pelo Estado, 3 crianças em um pasto viram luz. Mas Lúcia não estava sozinha naquele pasto. Tinha seus primos. Francisco. Jacinta. Filhos de uma irmã, crianças também. Mais jovens. Menos capazes de lidar com o que vinha. Jacinta tinha apenas 7 anos. Francisco tinha 8. Lúcia era a mais velha com 10. E no dia 13 de maio de 1917, quando as 3 crianças estavam juntas naquele pasto, algo mudou. O anjo não apareceu. Mas algo apareceu. Uma luz. Branca. Vinda do céu. Não um relâmpago, algo diferente, mais suave, mais persistente. Como se o próprio ar tivesse começado a brilhar. E no centro dessa luz, uma figura. Feminina. Jovem. Vestida de branco. Com um rosto que, segundo Lúcia, era o rosto mais bonito que ela jamais havia visto. Maria. Ou assim Lúcia compreendeu ser. A mãe de Jesus. Aparecendo em um pasto português para 3 crianças analfabetas cujos nomes ninguém conhecia. A primeira coisa que ela disse às crianças era uma pergunta. Não uma proclamação.
não um mandamento. Uma pergunta simples. Vocês querem se oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que virão em reparação pelos pecados que ofendem Sua Majestade? Lúcia respondeu por elas. Sim, nós queremos. 3 crianças, em um momento que durou talvez 5 minutos, disseram sim a algo que nenhuma delas compreendia completamente. E nesse sim estava contida toda a história que viria depois. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta no sermão de domingo. Maria não apareceu apenas para confortar essas crianças. Ela apareceu para avisar. Para dizer que sofrimento vinha. Que guerra vinha. Que o mundo inteiro estava em perigo. Porque 1917 não era um ano aleatório. Era o ano quando a Primeira Guerra Mundial estava no seu auge. Milhões morrendo. Impérios caindo. A Rússia estava em revolução. O mundo estava se despedaçando. E Maria, segundo Lúcia, disse que o mundo precisava fazer penitência. Que a Rússia era o coração do problema. Que se o mundo não se convertesse, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo inteiro, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Lúcia guardou essa mensagem. Não contou para ninguém. Nem para seus primos, nem para seus pais. Porque ela havia aprendido algo naqueles minutos, que algumas verdades são perigosas quando faladas. Nos dias que seguiram, Lúcia tentou viver como se nada tivesse acontecido. Levava as ovelhas para os pastos, brincava com seus primos, dormia, comia. Vivia a vida de uma criança de 10 anos em um pasto português. Mas não era a mesma. Algo havia mudado. E aqueles que a conheciam começaram a notar. Sua mãe notou. Seus primos notaram. E em junho, exatamente um mês depois, a aparição retornou. Dessa vez, Maria trouxe uma mensagem ainda mais clara. Ela mostrou às crianças uma visão do inferno, do sofrimento eterno, das almas que caem para a perdição porque ninguém reza por elas. Lúcia descreveria essa visão como um momento mais traumático de sua vida. Ela viu almas em tormento, viu o sofrimento, e entendeu aos 10 anos que a eternidade não era abstrata, era real. E era terrível. Jacinta, que tinha apenas 7 anos, nunca se recuperaria completamente dessa visão. Ela começaria a rezar obsessivamente, a oferecer sacrifícios, a falar constantemente sobre a morte e a eternidade. Sua infância havia terminado. Francisco era diferente. Ele havia visto a aparição, mas não havia ouvido a voz, ele via apenas luz. E a visão do inferno não o marcou da mesma forma. Ele permaneceria mais leve, mais esperançoso, até que a doença o alcançasse. Mas Lúcia carregava tudo. A mensagem, a visão, a responsabilidade. Porque a aparição havia dito algo mais. Havia dito que retornaria no 13º de cada mês. Que a mensagem se repetiria. Que o mundo teria uma chance de escutar. E assim, em julho de 1917, quando a notícia começou a se espalhar. Quando vizinhos começaram a falar que 3 crianças viam visões. A igreja não sabia o que fazer. O Estado queria prender as crianças, a igreja queria investigar. E os pais estavam aterrorizados, porque ninguém, nem a igreja, nem o Estado, nem os vizinhos, queria acreditar que Deus havia escolhido 3 crianças analfabetas para transmitir uma mensagem. Era improvável, era inconveniente, era perigoso. O pai de Lúcia queria que ela negasse tudo, que dissesse que havia mentido, que admitisse que era uma fraude infantil, porque na mente dele, uma filha que via aparições era uma filha que tinha algo errado. Mas Lúcia não negou. Isso é o que poucos compreendem sobre ela. Ela não era uma menina frágil que precisava de proteção. Ela tinha uma força que vinha de algum lugar além de si mesma. E ela permaneceu firme. Em agosto, a autoridade administrativa de Oren, a cidade mais próxima, prendeu as 3 crianças. As acusações eram vagas. Fraude. Desordem. Conspiração. Na verdade, o administrador queria que elas negassem a aparição publicamente. Lúcia foi interrogada. Sozinha. Isolada de seus primos. O administrador usou todos os truques, ameaças, promessas, intimidação.
Ele até sugeriu que a queimaria em óleo quente, se ela não confessasse que estava mentindo. Ela tinha 10 anos. Uma criança. E um funcionário do governo a ameaçava com morte para forçá-la a negar sua experiência. Mas Lúcia não cedeu, ela não confessou. Ela não negou, ela apenas permaneceu em silêncio. Quando os 3 dias de prisão terminaram, as crianças foram liberadas. O administrador havia fracassado. Ele havia tentado quebrar uma criança, e a criança havia prevalecido. E quando Lúcia saiu daquela sala, ela havia aprendido algo crucial, que sua experiência era seu próprio. Que ninguém podia tirar dela. E em 13 de setembro, exatamente como a aparição havia prometido, mais de 18.000 pessoas se reuniram no pasto de Cova da Íria. 18.000 pessoas que haviam ouvido falar das crianças. Que queriam testemunhar. Que queriam acreditar. Lúcia estava assustada. Pela primeira vez, a experiência privada havia se tornado pública. Pela primeira vez, havia testemunhas. Pessoas que não eram seus primos. Pessoas que vinham com esperança, com desespero, com fé e com ceticismo. E nesse momento, enquanto 18.000 pessoas esperavam, a aparição retornou. Não apenas para as crianças. Segundo centenas de testemunhas, a própria luz apareceu. O próprio fenômeno foi visto por multidões. Testemunhas relatariam que o sol dançou, que girou, que desceu para perto da terra e depois retornou ao seu lugar. Fenômenos físicos que desafiavam explicação. Que ainda desafiam explicação. Mas aqui está o detalhe que a história oficial frequentemente omite. Não todos viram o mesmo. Alguns viram o sol dançar. Outros viram apenas luz. Outros viram nada além de uma mudança na qualidade da luz. A experiência era subjetiva, era pessoal. Era em cada caso exatamente aquilo que cada pessoa precisava vereador, porque isso é o que a Igreja nunca soube como administrar. Não é um milagre único e idêntico para todos, é uma abertura. Um espaço onde cada pessoa pode encontrar o que precisa encontrar. Alguns encontram Deus. Outros encontram esperança. Outros encontram apenas a possibilidade de que exista algo além do material. Lúcia viu a aparição naquele dia. Viu Maria. Ouviu a mensagem. E a mensagem era ainda mais urgente que antes. Não era apenas sobre penitência. Era sobre consagração. Sobre oferecer a Rússia a Maria. Sobre mudar o curso da história através da intercessão mariana. E quando a aparição se foi, quando a luz desapareceu, quando o pasto retornou ao normal, Lúcia se viu no centro de uma tempestade que ela não havia criado e não podia controlar. Ela tinha 11 anos. Nos meses que seguiram, a Igreja enviou investigadores, o Vaticano enviou representantes, a fé popular cresceu exponencialmente. O pequeno pasto de Cova da Íria estava se tornando um centro de peregrinação. Pessoas vinham de cidades distantes. Vinham doentes, esperançosas, desesperadas. E Lúcia permanecia no centro de tudo. Questionada, investigada, celebrada, atacada. Ela havia perdido a privacidade. Havia perdido a infância. Havia se tornado um símbolo público de algo que ela mesma ainda estava tentando compreender. Em outubro de 1917, quando a sexta e última aparição ocorreu, cerca de 70.000 pessoas estavam reunidas em Cova da Íria, 70.000. Em um pasto português, para ver 3 crianças receberam uma mensagem de Deus. Nesse dia, segundo os relatos, dezenas de pessoas foram curadas. Pessoas que chegaram cegas saíram vendo. Pessoas que chegaram mancando saíram caminhando. Curas que a medicina não podia explicar. Curas que a Igreja teria que investigar por décadas. Mas o milagre que ninguém viu, o milagre que a Igreja teria dificuldade em processar, era o milagre de Lúcia. De uma criança que havia sido ameaçada, interrogada, pressionada, e permanecera firme. De uma criança que havia recebido mensagens que ninguém queria ouvir, e as havia transmitido mesmo assim. Porque aqui está o segredo que mudaria tudo. A aparição havia dado a Lúcia uma mensagem final. Uma mensagem que ela foi instruída a guardar. Uma mensagem que a Igreja pediu para ela revelar apenas em circunstâncias específicas.
uma mensagem que se tornaria conhecida como o Terceiro Segredo de Fátima. E enquanto Lúcia guardava esse segredo no silêncio dos anos que se seguiriam, a Igreja Católica enfrentava uma decisão histórica. Reconhecer as aparições de Fátima era reconhecer que Deus havia falado diretamente a 3 crianças pobres. Era admitir que o sobrenatural ainda era real. Os interrogatórios continuaram. Nem sempre gentis, havia padres que acreditavam que Lúcia era vítima de alucinação. Havia padres que acreditavam que ela estava mentindo. Havia padres que acreditavam que tudo era obra do demônio. Mas havia também padres que acreditavam. Padres que tinham visto as multidões. Padres que tinham presenciado as conversões. Padres que olhavam nos olhos de Lúcia e reconheciam sinceridade. Enquanto isso, Jacinta e Francisco enfrentavam uma realidade muito diferente. Ambos eram crianças. Ambos tinham tido as mesmas visões. Mas a vida deles não teria o mesmo arco que o de Lúcia. Em 1918, quando Jacinta tinha 10 anos, ela contraiu gripe espanhola. A mesma gripe que matou dezenas de milhões de pessoas no mundo. Jacinta foi uma delas. Mas antes de morrer, Jacinta pediu para falar com Lúcia. Uma última conversa entre as duas crianças que tinham visto o rosto de Deus juntas. Jacinta sussurrou algo para Lúcia naquele dia. Sussurrou palavras que Lúcia guardaria por toda a vida. Palavras que sugeriam que Jacinta sabia que estava partindo. Que aceitava. Que tinha paz. Francisco sobreviveu alguns meses a mais. Mas também contraiu a gripe. Também morreu criança. Também nunca chegou à idade adulta para contar sua própria história completa. Então restou apenas Lúcia, a única das 3 que viveria para ver décadas passar. A única que teria que viver com o peso da memória. A única que teria que proteger o terceiro segredo, enquanto o mundo especulava sobre o que ele continha. E aqui é onde a história se torna ainda mais estranha. Porque Lúcia foi instruída a escrever o terceiro segredo, a colocá-lo em um envelope lacrado, a selá-lo com instruções específicas sobre quando deveria ser aberto. O envelope foi selado, entregue à igreja, e a instrução era clara: seria aberto apenas em 1960 ou após a morte de Lúcia, o que viesse primeiro. Uma cápsula do tempo. Uma mensagem do passado para o futuro. Mas quando 1960 chegou, a igreja enfrentou uma escolha: revelar o terceiro segredo como Lúcia havia instruído, ou manter o segredo fechado. A decisão foi mantê-lo fechado. Lúcia viveu até 2005, viveu para ver o mundo mudar. Viveu para ver tecnologia, guerras, revoluções. Viveu guardando seu segredo enquanto o mundo especulava, enquanto teólogos escreviam, enquanto jornalistas investigavam, enquanto pessoas desesperadas procuravam respostas. E quando finalmente o terceiro segredo foi revelado, décadas depois, após sua morte, o que a igreja anunciou foi surpreendente: não era o fim do mundo. Não era uma profecia de destruição em massa. Era algo muito mais pessoal, muito mais perturbador em sua subtileza. O terceiro segredo descrevia a perseguição à igreja. Descrevia o martírio de padres. Descrevia uma visão de um bispo vestido de branco. Muitos acreditam que era o Papa, sendo executado junto com outros religiosos. Descrevia, em essência, o sofrimento futuro dos fiéis. Mas o que é verdadeiramente perturbador é isso: Lúcia havia recebido essa mensagem aos 10 anos. Aos 10 anos ela soube que o futuro traria sofrimento, que a igreja sofreria, que pessoas morreriam. E mesmo assim, ela guardou o segredo. Mesmo assim, ela permaneceu em paz. E talvez esse seja o verdadeiro milagre de Fátima. Não as curas, não as aparições, mas uma criança que recebeu uma mensagem de sofrimento e escolheu responder com fé, que recebeu um fardo e o carregou com dignidade, que permaneceu silenciosa quando tudo em volta dela gritava para que falasse. Mas Lúcia não estava sozinha naquela luta silenciosa. Havia forças trabalhando contra ela. Forças que queriam que o segredo saísse antes do tempo. Forças que queriam controlá-lo. Forças que queriam destruí-lo. Em 1926, 9 anos após as aparições, a Igreja Católica ainda não havia oficialmente reconhecido Fátima.
havia investigações. Havia debates. Havia desacordo fundamental sobre o que havia realmente acontecido naquele pasto em 1917. Havia bispos que acreditavam que as aparições eram autênticas. Havia bispos que acreditavam que eram psicológicas. Havia bispos que acreditavam que eram demoníacas. E todos tinham argumentos, todos tinham teologia, todos tinham poder. Lúcia, entretanto, tinha apenas 19 anos. Não tinha voz, não tinha poder. Não tinha educação formal para defender suas experiências contra os teólogos da igreja. Mas havia algo que a igreja não conseguia contornar. Havia dezenas de milhares de testemunhas. Havia documentação jornalística. Havia registros de curas que a medicina não conseguia explicar. Havia simplesmente demais evidência de que algo havia acontecido. E então, em 1930, 13 anos após as aparições, a igreja finalmente tomou uma decisão. O bispo de Leiria Fátima emitiu um comunicado oficial. As aparições de Fátima eram autênticas. Maria havia realmente aparecido. O milagre do sol havia realmente ocorrido. Lúcia foi oficialmente vindicada. Aos 23 anos, ela havia sido declarada uma vidente verdadeira. Havia sido reconhecida como alguém que realmente havia visto Maria. Mas essa vindicação veio com um preço, porque agora que a igreja havia reconhecido as aparições, a igreja agora possuía as aparições. O que havia começado como uma experiência privada de uma criança havia se tornado propriedade eclesiástica. Lúcia era uma vidente. Mas ela era uma vidente que pertencia à igreja. E imediatamente começaram as exigências. A igreja pediu que Lúcia escrevesse suas memórias. Que detalhasse tudo o que havia visto. Que colocasse em palavras aquilo que havia experimentado. Mas havia um problema. Lúcia havia sido instruída pela aparição a guardar certas coisas. A manter certos detalhes em silêncio. E agora a igreja pedindo que ela revelasse tudo. Era uma colisão entre dois tipos de autoridade, a autoridade da experiência espiritual e a autoridade institucional. Lúcia escolheu obedecer à igreja, escolheu escrever. Escolheu revelar o que havia visto. Mas não revelar tudo. Porque havia um terceiro segredo. E para esse, ela guardaria silêncio. Os documentos que Lúcia escreveu se tornariam conhecidos como as Memórias. E eles seriam cuidadosamente editados pela igreja. Certas partes seriam enfatizadas. Certas partes seriam minimizadas. Certas partes seriam completamente removidas. Porque a igreja tinha um problema. Se Fátima era real, então Fátima era profecia. E se Fátima era profecia, então a profecia precisava ser gerenciada. Precisava ser interpretada. Precisava ser controlada para não dizer coisas que pudessem desestabilizar a fé dos fiéis. E enquanto a igreja debatia como interpretar Fátima, Lúcia estava em silêncio. Havia entrado para o convento, havia se tornado freira, havia desaparecido da vida pública quase completamente. Mas o mundo não havia esquecido dela. Peregrinos continuavam a vir para a cova da Iria. Pessoas continuavam a rezar. Pessoas continuavam a pedir por intercessão de Maria através de Fátima. E a igreja continuava a controlar a narrativa sobre aquilo que havia acontecido. Havia, porém, uma questão que continuava a pairar sobre tudo. Uma questão que a igreja não conseguia responder. Se Maria havia aparecido para avisar sobre o futuro, onde estava a profecia? O que Maria havia previsto que ainda não havia acontecido? E a resposta, segundo Lúcia, estava no terceiro segredo. No segredo que ela havia escrito. No segredo que estava selado em um envelope. No segredo que ninguém seria permitido ler até 1960. Mas 1960 chegou. E quando chegou, a igreja enfrentou uma escolha. O segredo deveria ser revelado como Lúcia havia instruído? Ou deveria ser mantido fechado? O Papa João XXIII decidiu manter o segredo fechado. Decidiu que o mundo não estava pronto para saber o que Maria havia revelado. Decidiu que era melhor proteger os fiéis de uma verdade que pudesse perturbar sua fé. E assim o segredo permaneceu fechado. Permaneceu fechado através dos anos 1960. Permaneceu fechado através dos anos 1970.
Permaneceu fechado enquanto o mundo passava por transformações sísmicas. Lúcia continuava seu silêncio. Ela havia se mudado para um convento carmelita em Covilhã, Portugal. Havia se retirado do mundo, havia se dedicado à oração e à penitência, havia essencialmente desaparecido. Mas havia algo que Lúcia não conseguia desaparecer completamente. Havia correspondência. Havia cartas que ela recebia, havia perguntas que pessoas enviavam, e em algumas dessas cartas havia pedidos para que ela revelasse o terceiro segredo. E em algumas de suas respostas, em cartas que ela escreveu, Lúcia faria sugestões sobre o que o terceiro segredo continha. Nunca direto, nunca explícito, mas sugestões. Em uma carta ela escreveu: o terceiro segredo diz respeito ao futuro da Igreja. Em outra, o que será revelado causará grande tristeza a muitos. Em outra ainda, o Papa será necessário sofrer muito. E assim, ao longo de décadas, Lúcia oferecia pistas. Dicas. Fragmentos que a Igreja e os teólogos tentariam montar como um quebra-cabeça. Mas ela nunca revelou completamente. Ela manteve seu segredo mesmo enquanto sugeria seu conteúdo. Enquanto isso, no mundo exterior, a história de Fátima estava sendo transformada. Estava sendo transformada em doutrina, em piedade popular, em uma história que a Igreja podia contar nos termos da Igreja. E o que havia começado como uma história de 3 crianças em um pasto havia se tornado uma narrativa de esperança controlada, uma narrativa que confortava os fiéis, uma narrativa que reforçava a autoridade da Igreja. Mas havia um problema. A narrativa controlada não era completamente verdadeira. Havia detalhes que a Igreja havia deixado de fora. Havia aspectos das aparições que não se encaixavam perfeitamente na teologia oficial. Por exemplo, Maria havia falado sobre a Rússia, havia dito especificamente que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, havia pedido que a Rússia fosse consagrada a ela. Mas depois, quando a União Soviética se tornou a grande inimiga do Ocidente, a Igreja